Vamos compartilhar um texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 3. Eu vou ler do versículo 1 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. A partir do versículo 1 diz assim, as Sagradas Escrituras: Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga, ele, Jesus, né? E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. E algumas versões diz mão ressequida, mão mirrada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Disse Jesus ao homem da mão atrofiada: levante-se, venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Esse texto é muito interessante. Quando eu estava tentando entender qual seria a palavra para hoje, eu fiquei muito tocado com esse texto, por algumas situações muito interessantes que ele nos traz. Primeiro, a gente precisa entender que existem 3 grupos de pessoas neste texto, ou 3 personagens principais: Jesus, que vai até a sinagoga; os fariseus, que eram os líderes, os religiosos, a liderança da sinagoga, os líderes de ministério, os líderes de pequeno grupo, tá certo? Aquele pessoal que cuidava da dinâmica da sinagoga. E ali também havia enfermos, doentes, e dentre eles havia um homem com a mão ressequida, a mão mirrada, uma mão atrofiada, uma mão menor do que a outra, uma mão seca, uma mão sem vida, uma mão pequena, diminuta, uma mão que possivelmente estava por dentro da manga da camisa, de tão feia que era. E Jesus então, chegando à sinagoga, e o grande propósito de Jesus, aonde ele está, é trazer vida. Aonde Jesus está é lugar de vida. Aonde Jesus está é lugar de cura. Aonde Jesus está é lugar de restauração. Jesus não só prega a palavra, Jesus mostra o poder da palavra in loco. Jesus não só traz palavra de esperança, ele revela o que de fato é esperança, porque ele próprio é esperança. Jesus não fala de poder, Jesus demonstra o seu poder. Jesus mostra o poder do Evangelho, porque aonde Jesus está é lugar de vida, é lugar de cura, é lugar de restauração. Então Jesus tem este compromisso. Jesus tem esse compromisso consigo mesmo e com aquilo que Deus lhe confiou. E ao chegar na sinagoga havia um grupo de pessoas que já o estavam esperando, que sabiam que naquele dia ele ia assistir o culto lá e que muito provavelmente ele ia chamar a atenção. Porque onde Jesus está, é impossível não enxergá-lo. Eu sinto Jesus aqui perceptivamente. Jesus está aqui. Aleluia. E aqueles homens, sabendo que ele queria ser visto, ser notado, eles se prepararam e eles disseram assim: vamos ficar de olho nele. Quem sabe ele comete um deslize. Quem sabe ele comete alguma coisa que nós possamos usar contra ele para, de certa forma, acusá-lo. Por quê? Porque Jesus traz o evangelho da restauração, o evangelho da graça. E estes homens estavam presos a um evangelho de lei, de morte, sem compromisso de vida, apenas de compromisso com a letra. E Jesus confrontava-os diretamente, dizendo: vocês pregam uma palavra que vocês não vivem. Vocês falam de uma esperança que vocês não acreditam. Vocês vendem mentiras, falando que essas mentiras são a verdade. E na verdade, vocês são a mentira. Vocês são hipócritas. E Jesus então se levanta
contra este status quo corrupto, maldoso, nojento. E aí eles estão com raiva de Jesus, e eles precisam tirar esse homem de cena, porque este é o homem que revela quem eles são, que revela quais são as suas debilidades, as suas fraquezas, que de uma certa forma quebra a popularidade deles. Então nós precisamos inibi-lo. Então eles estão ali de olho. Você está comigo? Estão ali de olho. Só que quando Jesus chega, ele não está preocupado com a opinião pública. Aonde Jesus está, a última coisa que ele vai se preocupar é o que os outros vão pensar dele. Porque ele é Deus, ele é o Senhor, e ele tem liberdade para fazer o que ele quiser, porque ele é dono de tudo e de todos e de todo o tempo. Então quando Jesus chega, se aonde ele chega é lugar de cura e restauração, olhar para o enfermo, olhar para o doente, olhar para o necessitado, olhar para aquele que padece, é a oportunidade clara para ele revelar o motivo principal da sua vinda à terra. Então Jesus se foca nessas pessoas. E é muito interessante que quando ele entra, diz o texto no versículo 1, que estava ali um homem com a mão atrofiada, com a mão ressequida, e aqueles homens, como eu já disse, estavam ali para ver um deslize de Jesus. Jesus então vê aquela situação daquele homem, quem sabe aquele homem com a mão escondida, assim escondida, aquele homem sentado num canto, porque Jesus manda ele se levantar, então ele não estava em pé, ele não queria ser visto, ele estava ali timidamente num canto. Jesus olha para aquele homem, para a situação, para a vergonha que talvez ele estava sentindo, para as limitações que estavam dentro do seu coração, não só as limitações físicas. E Jesus diz algo interessantíssimo no versículo de número 3. Jesus diz para ele assim: levante-se. Aonde eu estou não é lugar de pessoas escondidas e envergonhadas por causa dos seus problemas. Aonde eu estou, os problemas podem ser vistos, porque eu estou aqui. Então levante-se. Levante-se, rapaz. E quem sabe ele estava lá no cantinho, no fundo. E aí Jesus disse assim: vem para o meio. A melhor tradução para esse texto é: vem para perto de mim, vem para mim. E Jesus estava no centro: vem para onde eu estou, venha na minha direção. Saia da direção da sua vergonha, da sua timidez, do seu medo, da sua atrofia, do que é feio, e venha em minha direção, venha para o meio. E aí Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, Jesus os questiona, porque eles estão ali dizendo assim: mas ele vai curar hoje? Mas hoje é sábado, hoje não é dia de curar, hoje não é dia de revelar o poder, hoje é um dia que Deus não trabalha em prol de ninguém, que cada um se ajeite com a sua própria vida no dia de hoje, porque Deus hoje está descansando, hoje é sábado, hoje não pode ter cura. Se tiver que morrer, vai morrer, porque hoje não tem cura. E se ele fizer isso, nós vamos pegá-lo. Jesus olhando aquilo e vendo alguém necessitado, Jesus disse assim: não tem dia para eu liberar o meu poder, não tem hora para que o meu poder possa ser manifestado, não tem lei que possa inibir a minha graça, não tem opinião que vá mudar a minha missão. E Jesus decididamente continua firme no seu propósito. Sabe o que eu aprendo com isso? Em primeiro lugar, eu aprendo que esses fariseus muitas vezes são aquelas pessoas que acham que Deus tem hora e lugar para agir. Muitas vezes, pessoas que querem colocar Deus num tempo e num propósito determinado para Ele trabalhar na vida de alguém. E Jesus disse assim: a agenda de Deus é diferente da agenda de vocês. As leis de Deus são diferentes das leis de vocês. Os propósitos de Deus são diferentes dos propósitos de vocês. Se tiver um necessitado, se tiver um oprimido, e Deus desejar e sentir que Ele quer revelar a sua graça, ela vai acontecer ali, seja onde for, seja com quem for, e seja por qual motivo for, Deus vai revelar a sua glória. Porque a agenda de Deus acontece no tempo de Deus. E eu olhando isso, Deus falou isso muito claramente comigo. Falou: Ricardo, a agenda do teu Cristo não é a tua agenda. A agenda do teu Cristo é a dele. Ele faz o que ele quer,
quando Ele quer e com quem Ele quer. Amém? Então preste bastante atenção. Pode ser que hoje alguma coisa na agenda de Deus vai acontecer na sua vida. E talvez alguém esteja pensando, até mesmo você, ainda não é hora, não é tempo, não acredito, não sei. Não faça isso. Fique livre, fique solto, fique leve. Porque se Jesus quiser fazer alguma coisa, hoje, Ele vai fazer. Ele vai fazer, aleluia. Então Jesus confronta estes homens para mostrar o meu compromisso. Não é com o que vocês estabelecem. O meu compromisso é que o que o Pai estabeleceu sobre mim. Em Lucas 4 ele diz, fazendo alusão ao profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para proclamar libertação aos cativos e trazer cura para os feridos e declarar o ano aceitável do Senhor. E Cristo faz isso em todo momento, em qualquer lugar, porque Ele é Deus, aleluia. E aí Jesus diz para esses homens, então vocês querem estabelecer o que é o bem e o mal? Vocês preferem esse homem doente do que curado? Ele está diante da oportunidade da cura dele, e vocês acham que ele não pode ser curado? Vocês acham que ele não é digno? Eu não sou Jesus, né? Mas eu ficaria ali pensando assim, caberia mais uma pergunta talvez. E se fosse o filho de vocês? E se fosse um de vocês? E vocês tivessem a oportunidade ali naquela hora, naquele exato momento de receberem a bênção, a cura, e alguém olhasse para você, ou para aquele médico, ou para aquela pessoa que vai poder te dar a resolução do seu problema, e aquela pessoa do seu lado diria assim, hoje não é dia, deixa morrer. Como você se sentiria? Exatamente esse é o sentimento daqueles homens. Então Jesus faz com que eles fiquem em silêncio, porque esse tipo de pergunta, esse tipo de sentimento não tem resposta. O silêncio foi a resposta da própria vergonha destes homens. Diz o texto que Jesus ficou irado, mas o Deus irado é o Deus que ama ainda mais, porque a ira é o amor ferido de Deus revelado na nossa vida. E aí Jesus então se levanta, e aquele homem está lá no meio. Você já imaginou a cena? Uma pessoa que foi no culto para não ser vista, ficou escondida, com a mão escondida, está no meio, e Jesus está discutindo com os homens da lei, você no meio da igreja. Como é que você ia ficar? Oh meu Deus, minha mão continua aqui, que vergonha, será que eu posso sair daqui? E aí eu fico imaginando o Pedro lá dizendo assim, o João, ali os discípulos, fica aí, não é hora de sentar, não vai voltar para o seu lugar não, fica no meio. E aquela coisa acontecendo, e aquele homem no meio. E aí Jesus diz para ele assim, porque eu imagino que ele estava com a mão escondida, a mão mirrada ali no meio, aquela vergonha, aquela timidez, porque os nossos problemas, eles muitas vezes fazem isso com a gente. As nossas atrofias da vida, da alma, dos percalços que a gente comete, muitas vezes faz com que a gente fique constrangido, não é assim? A gente fique com vergonha. Eu sempre digo que pecado é algo que você não quer mostrar para ninguém, porque pecado você quer esconder, porque é pecado, é feio, pecado não é bonito, pecado tem que esconder. E essa atrofia desse homem, ele está escondido ali no meio, vendo aquela encrenca toda. Você está comigo ou não? Amém? Aí Jesus diz para ele assim, estende a mão. Como assim? Já vim para o meio? Não, nós queremos ver a sua mão. E esse homem obedece, e aí ele estende aquela mão toda seca, aquela pele descascada, sem vida, sem colágeno, quem sabe atrofiada, com uma série de coisas horríveis naquela mão, e ele estende aquela mão terrível, feia, e Jesus mostra o que é feio, que é terrível, que é seco. Eu posso dar vida, ser curado. Aleluia, aleluia. E aí quem sabe essa mão que estava assim, na hora que ela chegou no culto, ela fez assim, oh glória! Literalmente ficou aleluiado esse homem. O motivo da vergonha se tornou um motivo de louvor. Aquilo que antes eu queria esconder, agora é algo que eu quero mostrar. Porque aquele homem,
aquele homem estendeu a mão, diz o versículo de número 5, e ela foi restaurada. Repita comigo: ele a estendeu e ela foi restaurada. E aí eu quero concluir com você. O que você precisa estender hoje? Que atrofia que você trouxe aqui? O que é feio que você tem tido desejo de esconder? E Jesus está dizendo para você hoje: meu filho, minha filha, estende a mão, põe diante de mim a sua atrofia, põe diante de mim aquilo que é mirrado na sua vida, no seu caráter, põe. E aí o que aconteceu? Ele a estendeu e ela foi. Quem sabe aqui nesta noite se diga sobre você daqui a alguns dias, e você diga a mesma coisa amanhã: eu estendi e fui restaurado. Eu estendi e fui restaurada. Porque onde Jesus está, o lugar é de vida, é de cura, é de paz e é de esperança. Pode falar. Uhum. Exatamente, é verdade. E uma das coisas mais lindas de Jesus, e talvez esse homem deve ter passado por isso muitas vezes, é que muita gente olhou para a mão dele com desdém, porque ninguém gosta de olhar o que é feio, gosta? Ninguém gosta de olhar o que é execroso, asqueroso. Ninguém gosta. E esse homem deve ter convivido com muitos olhares assim, porque o que é feio a gente rejeita, mas na dinâmica do reino, o que é feio, o Senhor torna belo. O que é morto, o Senhor torna vivo. O que é indigno, o Senhor torna digno. O que é desprezível, o Senhor torna aceitável. Porque o seu feio nas mãos de Cristo pode se tornar o belo nas mãos da graça. Então é hora de você estender a sua mão. E nós vamos orar. E se você, como aquele homem, está ouvindo esse chamado de Jesus, você que veio aqui hoje para ficar quietinho, escondidinho, só ouvir mais um culto, só mais uma palavra, você vai ficar em pé no seu lugar. Jesus diz para você hoje: levante-se, e eu quero orar por você. A Bíblia diz que ele se levantou, ele estendeu a mão, e ela foi restaurada. Hoje é dia de restauração. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão linda, que é tua, não é nossa. Nós somos apenas, Senhor, instrumentos soprados pelo teu Espírito. O instrumento é seu, a palavra é tua, o sopro é teu e o som é teu. A glória é tua. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu creio que hoje o Senhor trouxe essas pessoas que aqui estão, para que elas pudessem vir para perto de Ti, vir para o meio e estender a sua atrofia, estender o seu feio, estender o seu desprezível, pode ser o seu temperamento, pode ser as suas palavras, pode ser a sua mente, pode ser as suas atitudes, Senhor, pode ser as suas posturas, Senhor, os seus julgamentos, ó Deus, e quem sabe até as suas limitações físicas, eu não sei. Mas hoje, Senhor, o Senhor diz: estende, meu filho, estende, minha filha, eu estou aqui, eu estou perto, estende. E eu creio, ó Deus, que neste momento, pela graça de Cristo, pelo poder e autoridade do Santo Evangelho, hoje aqui neste lugar haverá cura,
haverá restauração. Vai curando agora, Senhor. Vai tocando neste homem, nesta mulher. Este homem que veio e se levantou, porque o Senhor disse: levante-se, ele se levantou. O Senhor disse: estende a mão, e agora eles estão estendendo e mostrando a sua atrofia, a sua vergonha. E no teu nome, que é o nome sobre todo nome, o nome que cura, o nome que transforma, o nome que restaura. Restaura agora, Jesus, que haja restauração. Que este homem e esta mulher sintam um impacto agora no corpo, no físico, na mente do teu Espírito, Senhor. Porque a restauração chegando, a restauração chegando. E que aquilo que era escondido se torne a partir de hoje aquilo que vai ser visto para a tua glória, para o teu louvor, para o teu nome ser exaltado, Senhor, aonde estes homens e estas mulheres estiverem. Então revela a tua glória na vida deles, porque tu és o grande, tu és o único que pode restaurar histórias e vidas atrofiadas. Toca, Pai, no nome de Jesus. Amém. Você